Estamos no ar, literalmente estamos no ar. Está começando hoje, está começando agora o podcast que, assim, explodiu o coração, o desejo de poder fazer alguma coisa que a gente pudesse compartilhar, que a gente tenha oportunidade de falar um pouquinho a respeito dessa trajetória de vida, né? Você vai olhar para os cabelos brancos, né? Mas não imagina muita idade, não, porque a idade do coração continua com plena adrenalina, adrenalina do Espírito Santo de Deus. Pode e vai. É algo que Deus colocou no coração, que debaixo da unção apostólica da igreja. Eu sou bispo da Renascer, para quem não tem informação, mas ao longo de todo o caminho, o que eu pude observar é que existem muitas situações que tentam segurar, que tentam restringir, que tentam limitar o homem. E a palavra de Deus, além das 8.000 promessas que nós sabemos que existe dentro dela, existem muitos princípios espirituais, guarde isso, que nesses princípios, através do nosso posicionamento, nós temos a oportunidade de viver a expansão, viver o crescimento. O apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, dizendo, estáis limitados pelos vossos afetos. E ele diz, dilatai-vos. Vamos dilatar? Vamos ampliar completamente esse nosso entendimento sobre o que significa Deus para mim, mas o que nós significamos para Deus. E eu quero, a partir desse momento, colocar algo que é o início, é Gênesis, inclusive nos primeiros capítulos, onde o Senhor ele toma a decisão de formar o homem, de criar o homem à sua imagem e semelhança, como está no Salmo 8, mas o Senhor, ele também, falando diretamente ao homem, ele falou vai para o homem, não é verdade? Ele disse vai, porque o Senhor, ele trouxe naquele momento o que ele desejava do homem, que o homem pudesse, segundo a direção do próprio Deus, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai dominar sobre a terra, você vai sujeitar, né, as coisas. E será que esse tem sido o perfil do homem do dia de hoje? Ou as circunstâncias, as situações, né, as adversidades, as aflições, todas essas coisas vão criando impedimentos, vão criando barreiras, e o homem não consegue viver, superar. Muitas vezes não consegue resistir, outras vezes não consegue superar. Mas Deus quer mais do que isso, que você não só resista, que você consiga superar, mas que você consiga avançar. Guarda isso no teu coração. E o que é muito show, o que é muito legal, é que não vai ser só o Bispo Abud sozinho, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar com muitas pessoas e pode ter certeza que todas elas, de uma forma especial, fazem parte da nossa vida ou da nossa história ou, de alguma maneira, elas também me abençoam profundamente. E hoje, esse bate-papo, essa conversa, esse podcast do Pode e Vai é com o meu querido Gabriel, também pastor Gabriel. E ele está hoje na Renascer Zona Sul com a gente, né? Lá em Botafogo, na São Clemente 174. Depois a gente vai passar o endereço certinho para vocês. Mas a gente tem convivido ao longo desses anos e tido oportunidade de conversar sobre muitas coisas. E hoje nós vamos conversar aqui, junto com você, querido Gabriel. Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria primeiro dizer que é uma honra estar aqui, né, no primeiro podcast desse projeto que, né, como o senhor falou, foi algo que Deus trouxe, que Deus colocou no coração. E a expectativa está muito alta aqui para esse nosso papo, né? A gente poder compartilhar experiências, momentos que a gente viu com Deus, poder compartilhar coisas que vão ajudar pessoas, né? Que estão aí muitas vezes na sua luta com a sua motivação, com o seu propósito.
Então, estou muito honrado e muito grato de poder ser parte aqui desse início aí, que tenho certeza que nós vamos ver muitas coisas legais de Deus acontecerem. Vamos, mas antes da gente entrar em várias coisas que a gente sabe que vai poder contribuir com as outras pessoas, porque a cada vez que a gente fala delas, contribui com a gente mesmo, né? Então, eu queria que você pudesse se apresentar, porque você é casado com a Rebeca, a pastora Rebeca, né, pai do Samuel, lindo Samuel, um príncipe, né, do Senhor. Você tem uma trajetória de vida que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas você é um alto executivo de uma grande empresa. Então eu queria que você se apresentasse, como você gostaria que todos soubessem desse cara maravilhoso que Deus fez. Bom, então, como o senhor falou, né, bispo, começar pela parte ali mais importante, né, eu sou Gabriel, pastor Gabriel, né, a constituição que Deus deu depois de uma trajetória, assim, muito bonita que Deus fez na minha vida, né, e muito bonita eu falo não porque foi só flores, mas pelo contrário, porque Deus realmente resgatou ali de situações que, primeiro, eu nunca imaginei chegar e também nunca imaginei sair dela, daquele tipo de situação para viver coisas com Deus. Então, primeiro de tudo, eu me apresento aí com esse chamado ministerial que eu sou grato a Deus e, como o senhor falou, marido da pastora Rebeca, da Rebequinha, e pai do Samuel, né, um presente que Deus deu pra gente. A gente estava até conversando antes aqui, né, o Evandro tem a filhinha dele. E como é bom, né? Ele tá falando, eu sou um pai babão. Poxa, filho é uma... Quando a gente tem filho, a gente vê a dádiva, né, de Deus que a gente recebe. Então, marido da Rebeca, né, pai do Samuel, e tem uma vida profissional, como o senhor falou. Eu trabalho como gerente da área de desempenho empresarial na Petrobras, né, que também faz parte aí do testemunho, né? Uma porta que Deus abriu há muitos anos atrás, muito improvável, mas que Deus abriu e foi nessa porta que eu aprendi bastante coisa, e não só tecnicamente, né, falando, não só da ciência de gestão em si, mas muita experiência também com Deus nessa área, né? Então... Rolou um pode vai, da parte de Deus para pode vai, né? E é muito chocante, porque em vários momentos da tua vida isso parecia ser um pouco difícil de acontecer, até por situações que, na realidade, se apresentaram e que tentaram roubar, né, esse futuro tão chocante, né, de marido da pastora Rebeca, de pai do Samuel, de um alto executivo, de uma grande empresa. Eu queria começar trocando ideia com você sobre algo que toda segunda-feira a gente tem um bate-papo muito especial que inclui palestras, inclui a oportunidade de nós ouvirmos um pouco a respeito desse conteúdo, desse princípio espiritual que nós sabemos que tem na palavra de Deus. Até vou aproveitar, antes de completar esse raciocínio, eu queria falar com você sobre algo que recentemente você fez referência, de que grandes achados hoje, né, que grandes homens que podem fazer coaching dentro das empresas tal, eles estão, na realidade, voltando às origens e reproduzindo coisas que Deus já tinha falado para Salomão, não é? E é muito chocante isso, porque cita aquele exemplo que você mencionou. Sim, tem várias coisas ali. Quando a gente vai... uma coisa é você ler Provérbios sem antes ter enfrentado algumas coisas do mundo corporativo. E outra coisa é você ler depois. Então, recentemente a empresa incentivou ali a força de trabalho a fazer um curso lá de Harvard, né, o Harvard Management Mentor, que é um grande pacotão ali eles têm 42 módulos o curso, passando por toda a ciência de gestão, né? E eu achei muito interessante que ali eles estão colocando um padrão para aquilo que é uma gestão ótima, né? E de todos os aspectos, de processo, de pessoas, de relacionamento. E é muito engraçado você ver que, como eu já tinha lido Provérbios conhecendo os desafios do mundo corporativo,
muita coisa que está ali naquele curso de Harvard, Salomão já tinha escrito. Então, a gente não está com a Bíblia aqui agora para eu pegar os versículos certinho, mas um ponto que é muito interessante, né, quando a gente vê esses grandes centros que ensinam a gestão moderna, é que eles falam muito em relação ao trato. Então, por exemplo, hoje já é uma coisa muito ultrapassada aquela gestão da chibata, como a gente fala, né, que você tem o chefe e tem aquele empregado subordinado e que o chefe fala duro, o chefe fala grosso. A ciência de gestão mais moderna, ela prega o seguinte: para você conseguir o melhor resultado, né, da tua equipe, para você conseguir o melhor resultado com os teus pares, você tem que tomar muito cuidado com a fala. A forma de abordagem ela é muito importante. E nesse curso de Harvard tinha muitos exemplos. Quando a gente abre Provérbios, o que a gente vê lá? Uma série de versículos falando do poder da língua, do poder da palavra mansa, né? Maçã de ouro em salvas de prata. Então tem uma série de... Salomão já tinha feito essa constatação naquela época, quando a sociedade dela era muito mais hierarquizada e tinha muito mais autoritarismo da hierarquia do que tem hoje. Então naquela época ele identificou uma coisa que hoje está no manual da gestão moderna. Então a Bíblia, para o mundo dos negócios, ela é riquíssima. E às vezes a gente tá, né, eu vi uma frase uma vez, né, eu vi um diretor de um banco, quando ele chegou no banco falando pro presidente, assim, olha, esse banco aqui tem um nome bom, então você tá andando numa Ferrari aqui a 80 por hora. Tem muito negócio que você pode fazer por causa do nome do banco. É a mesma coisa a gente que é cristão e lê a Bíblia, né, e não sabe, não aplica aquilo para nossa vida profissional. A gente tá com uma Ferrari andando a 50 por hora quando a gente pode estar andando a 300. E é muito profundo isso que você está falando, porque é muito mais do que uma tese. Mas, na realidade, para mim, né, e já de algum tempo, bastante tempo, veio como uma grande revelação. Recentemente, né, quero dar uma boa noite especial para o querido Felipe, para o Evandro, que são os nossos queridões, os nossos lindões aqui desse super estúdio, né, que viabilizaram, deram, né, espaço para que a gente pudesse estar produzindo isso aqui. E num bate-papo que a gente teve com eles no podcast que eles fazem, nós estávamos falando a respeito daquilo que, no mundo lá fora, no mundo corporativo, representa o potencial de inteligência que interessa para as outras pessoas, que interessa para as empresas. Por exemplo, a inteligência natural, o QI, né, a inteligência que a pessoa naturalmente pode apresentar, seja porque ela teve, né, a oportunidade de ter mais acesso a tudo, né, alimento e tal, ou mesmo que não tenha tido, né, Deus surpreende e cria algumas situações que são surpreendentes mesmo, né? Bem, mas quando acaba o estoque, eu sempre uso a posição de um tanque, né? Quando acaba o combustível desse tanque, não pode ser o eu também, né? O me too. Por quê? Porque você tem um certo limite. Você acabou de citar a referência em Salomão, né? Que a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira, né? Num determinado momento, não basta só esse exemplar, esse fantástico QI, precisa de um outro tanque. E esse tanque é o tanque da inteligência emocional. A área de recursos humanos das empresas buscam, fazem seleção, são criteriosos para poder achar a pessoa com esse perfil dos dois tanques. Mas o que as pessoas desconhecem, e você colocou muito bem, o que muitas vezes o nosso próprio povo, público, né, pessoas que têm acesso à própria palavra de Deus, não aplicam isso, não usam esse tanque, que é um terceiro tanque, que é a inteligência espiritual. Nós vamos falar muitas vezes em vários, né, podcasts, com várias pessoas, nós vamos voltar para esse tema, porque a gente não vai se esquecer que a gente tem um compromisso de tentar colaborar, ajudar, de trazer exemplos como o teu para poder trabalhar uma capacidade maior de resistência, uma capacidade maior
de expansão, uma capacidade maior de ver essa multiplicação que Deus falou com o homem quando criou. E para isso é importante que a gente saiba que quando acaba o combustível, né, o estoque da inteligência emocional, muitas pessoas param. Muitas pessoas têm limite. Não, eu sei agregar, ou eu sei liderar, eu sei superar, vencer a resistência assim, um assado, dentro do ambiente corporativo mesmo, ou até dentro de casa, dentro da família. Mas tem um limite isso. Por quê? O homem ele é corpo, alma e espírito. Então, se o homem não perceber que tem combustível que pode ser colocado não só, né, no corpo, porque eu sou atleta, eu vou para a academia, né? Eu muitas vezes fiz inscrições, né? Inscrição na academia, faltou só ir, né? Faltou só praticar. Mas eu também tenho, né, essa capacidade intelectual, eu tenho essa capacidade de administrar emocionalmente as coisas, ótimo. Só que acaba o tanque. E o terceiro tanque é um novo tanque. Quando todo mundo parou, quando todo mundo desistiu, quando todo mundo retrocedeu, esse terceiro tanque nos mostra que tem um suprimento, uma abundância que me leva muito mais longe. A gasolina não faz isso, né? O combustível não faz isso, levar a pessoa muito mais longe. Então é possível ir muito mais longe, entendendo que existe na palavra de Deus. Como é que eu vivo isso? No caso, pastor Gabriel, como é que eu vivo isso, bispo Abud? É simplesmente decorando alguns trechos? Não. Como diz, eu ouvi essa frase, né? Muitas vezes a gente vai ouvir frases que eu guardo no coração porque ajudaram a formar, né, diretamente o caráter espiritual. E uma das frases é que existe, de fato, algo que Deus não nos coloca em projetos falidos. O apóstolo Estevão, né, que mencionou. E quando eu entendo que eu posso não descontinuar, eu posso não retroceder, eu posso avançar, se torna, a partir daquilo que Deus nos mostra na sua palavra, outra frase, que é dele também, que a Bíblia é um livro de acertos e de erros. Para quê? Para a gente olhar para os erros e falar, não é por esse caminho que eu vou. Olhar para os acertos e dizer, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero copiar, isso que eu quero viver. É muito impressionante quando a gente fala de inteligência espiritual, aquilo que aconteceu com homens de Deus e que você vê que não foi pelo intelecto, não foi pela força física, capacidade física, ou não, foi pela inteligência espiritual, aonde entra a resistência, como José teve uma resistência absurda. Depois a gente pode ir até mais adiante, mas quando você enxerga os posicionamentos de Davi, e Davi, assim, é riquíssima, a vida dele com posicionamentos espirituais que mudam completamente a compreensão de quem estava à volta, né? E no mundo espiritual habilita a vida dele. Nós não vamos esquecer de 3 degraus. Primeiro degrau, posicionamento, onde entra a inteligência espiritual. Segundo degrau, habilitação. Pelo exercício desse posicionamento, pelas opções que eu faço, pelas decisões que eu tenho, eu consigo a habilitação. E o terceiro degrau é a constituição, que foi o que ele viveu. Ele não nasceu rei. Deus tinha escolhido ele como um homem segundo o coração de Deus. Muito jovem, né? Na adolescência, pré-adolescência ou adolescência. O óleo da unção vem sobre ele. Samuel diz, é você que vai ser o rei de Israel. Deus te escolheu e rejeitou a Saul. Mas, na sequência, ele tem toda uma trajetória e que nessa trajetória ele viveu posicionamentos, ele foi habilitado por isso e ele depois foi ungido rei, reconhecido como o rei de Israel. E até hoje, o maior rei que teve em todo o tempo. Só para a gente finalizar isso que muitas vezes a gente vai voltar como tema, como assunto, quando a gente chega no esgotamento do combustível, do tanque,
que é da inteligência espiritual. Ô, bispo, mas sendo inteligência espiritual, é possível esgotar? Vamos trazer o exemplo de Josué só, tá? Josué, ele tinha também essa inteligência espiritual, ele conseguia ler, mas chegou uma hora onde ele tinha que enfrentar 5 reis. E para enfrentar 5 reis, não é brincadeira, não. Mas Deus já tinha falado, ninguém vai poder te resistir. No próprio episódio de Josué 10, Deus olhou para Josué, acho que ele viu uma carinha assim, meio, Senhor, são 5 reis. E Deus falou para ele, não os tema, eu já os entreguei na sua mão. E parte para cima deles, não aguarda eles virem, não. São, na realidade, caminhos de uma inteligência espiritual, o ingrediente, o combustível dessa inteligência espiritual. Mas, pastor Gabriel, na hora que ele vê que a vitória tinha que vir de uma vez, ele não podia fazer um segundo tempo, um segundo jogo, não podia deixar chegar na prorrogação. Aliás, eu acho que foi a prorrogação, né? Só a prorrogação, não precisou do segundo jogo. Quando ele olha para o sol e diz, sol para, lua detenha-te. O que é isso? Isso não está em manual nenhum, isso não está em script nenhum. Então eu chamo esse tanque de inteligência sobrenatural, aonde Deus dá o raciocínio pronto, aonde Deus te coloca, né, nessa unção com a capacidade de reverter, sol parar, lua se deter. Queria, pastor Gabriel, que você me respondesse 2 coisas. Dentro da tua vida, né, quais os momentos que você identifica que, bispo, além da inteligência natural, e eu sei o quanto que você é preparado, o quanto que você é esforçado, né, deseja. Eu sei, por caminhar, né, diretamente com você ao longo desses anos, o quanto que essa inteligência emocional é uma coisa natural tua, é uma coisa que flui. Você fez aniversário e é uma unanimidade. Tem o grupo de oficiais lá da Renascer Zona Sul e é lindo ver, né, como é uma unanimidade o que a gente enxerga, né, no teu posicionamento, não só como pastor, mas como pai, como marido, como tudo. Então, eu queria que você me dissesse, quando a gente chega na inteligência espiritual, quando a gente chega na inteligência até sobrenatural, fala um pouquinho disso para a gente, porque logo depois eu quero entrar um pouquinho dentro da própria história, né? Mas eu queria que você falasse no mundo corporativo primeiro. Uhum. Eu estava aqui ouvindo o senhor, né? E o senhor sabe que já outras vezes o senhor vem conversando com a gente ali, com a igreja, sobre essas quatro esferas da inteligência. E eu venho fazendo exatamente esse exercício de tentar identificar no dia a dia, né? E eu acho assim, como o senhor falou, a inteligência espiritual, né, eu acho que é exatamente uma arma que o cristão tem, ou uma ferramenta, vamos dizer assim, que o cristão tem para o momento que esgotou o tanque do emocional. Eu tava conversando recentemente com uma pessoa que ela é um pouco mais cética, né, sobre as coisas da fé, mas por mais que ela fosse cética, ela reconhecia o seguinte: olha, como você tem fé, né, e a gente conversando ali, o papo era um pouco otimista ali com o futuro, né, e a pessoa um pouco mais cética, ela falou, olha, às vezes eu invejo quem tem fé como você, porque a fé, ela acaba fazendo você ficar mais sustentado lá em cima. Como você crê na salvação, na vida eterna, você consegue ter uma sustentação que eu não consigo ter, né? Então isso, quando a gente olha isso para o mundo corporativo, isso é uma ferramenta que a gente tem, né, para quebrar algumas barreiras. Então, eu entendo muito a inteligência espiritual, né, como a gente conhecer os princípios e aplicá-los. Se a gente, né, chega no esgotamento emocional, e isso acontece muitas vezes com nós cristãos também, a gente tem a fé, a gente tem as promessas de Deus, essa frase do apóstolo, né, que a gente não entra em projetos falidos, a gente tem todo esse arcabouço, né, para a gente se ancorar e falar, não,
nós vamos caminhar mais uma vez. Eu passei um período ali na minha vida profissional, dentro da Petrobras mesmo, que eu não estava feliz na área que eu estava trabalhando, né? E aí eu estava querendo mudar de área e tal, mas a empresa estava ali num momento que estava muito difícil de fazer qualquer transição. E eu estava exatamente nessa fronteira. O meu emocional dizia assim, poxa, não tem necessidade de você dar o seu melhor aqui, né? Porque você não está feliz onde você está querendo ir para um outro lugar, trabalhar com outra coisa, não tem necessidade. A minha ferramenta emocional, ela não conseguia produzir uma resposta satisfatória para aquela situação. Mas eu lembrava dos princípios. Eu lembrava, né, de Paulo falando para a gente tratar bem as nossas autoridades, ser fiel a elas. E eu pensava também, poxa, eu estou recebendo aqui por essa empresa. E a palavra de Deus, o princípio, ele está dizendo que, independente da situação, eu tenho que honrar a autoridade que Deus me colocou, que é essa empresa que eu estou trabalhando. Então, esse entendimento do princípio era o combustível da inteligência espiritual que eu usava para fazer ainda mais. Então, quanto mais a emoção tentava parar, mais... Ela foi aplicada na resistência. Exatamente. Né, para não ceder e também na superação. E na superação. Então, quanto mais a alma falava, ó, pare porque não faz sentido, mais eu lembrava desses princípios da Bíblia e dava mais de mim, né? E foi até interessante porque quando eu saí, né, dessa área, até a pessoa que era meu gerente, ele tinha percebido isso e ele fez um elogio para mim. Poxa, ele falou, você, com tanta desmotivação, você cuidou responsavelmente das coisas, você se entregou tal, e ele falou, poxa, eu fiquei muito feliz com o trabalho que você fez aqui, né? Então isso é um exemplo aí que a gente passa, né? Que quando a gente pega esses princípios da fé, da promessa, daquilo que Deus ensinou pra gente ser, a gente consegue quebrar uma barreira e ir além, né? E a inteligência sobrenatural, eu acho que ela vem, né, dessa aplicação contínua da espiritual, porque se você está usando a tua inteligência espiritual... É muito profundo isso que você acabou de falar. Porque é a aplicação contínua da espiritual que me dá acesso. Exato. À inteligência sobrenatural, onde Deus traz um raciocínio pronto. Exatamente, bispo. Não dá para entender que Josué, o exemplo citado, ele fala sol para, lua detenha-te, simplesmente porque ele pegou alguma... Isso. Não, veio pronto isso para ele, né? Então, foi ótimo o senhor falar isso. Ele tinha uma estrada de inteligência, de desenvolver inteligência espiritual, que era aceitar Deus e os seus princípios. Assim como José, quando ele teve a sua revelação sobrenatural, que foi aquele sonho, ele vinha de uma estrada de cumprir princípios espirituais a partir da inteligência espiritual. Então, por que ele não ficou com a mulher de Potifar? Inteligência espiritual. Por que na prisão ele não se revoltou? Inteligência espiritual. Por que ele não ficou, vamos dizer assim, chateado com Deus quando o copeiro lá do rei e o padeiro, eles esqueceram dele? Inteligência espiritual. O desejo de ser produtivo, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ele estava de bem com a vida. Exato. Ele era produtivo, queria ser produtivo, não é verdade? Exato. Eu acho muito incrível, muito incrível. E se a pessoa se abre, como o nosso querido espectador, se abre para dizer, falar com o próprio Deus, e dá um pulinho também lá no Prosperity, na segunda-feira, dá um pulinho no Prosperity, para a gente ter a oportunidade de conversar, eu tenho certeza que muda radicalmente não só o resultado, porque não é uma coisa pontual, é uma coisa que começa a fazer parte do nosso caráter, começa a fazer parte da nossa maneira de ser. Eu queria aproveitar essa oportunidade do que a gente está citando e pegar um outro exemplo para a gente trocar ideias sobre isso, que é Davi. Nós acabamos de falar que Davi ele já tinha sido escolhido por Deus para ser rei. Ele era anônimo, ninguém conhecia. Quando ele vai levar o lanche para fazer um agradozinho para o capitão, o comandante, para ver se o pai pediu para ele fazer isso, né? Uma coisa assim, leva um queijinho, leva um quibezinho,
brincadeira. Mas leva para ver se o cara não põe teus irmãos, que os irmãos dele estavam lá no front, na frente, porque na frente eles podem morrer. Então leva lá esse lanche. E ele levou. Ou seja, não tinha nada a ver com a história, nada a ver com o assunto. Mas quando ele chega lá, ele tem ouvidos diferentes. Ele tem um olhar diferente. Estava todo mundo, vamos olhar para o mundo corporativo do exército de Israel, enfrentando os filisteus. Vamos olhar para os soldados todos que estavam lá, que estavam nas trincheiras. E por 40 dias eles permaneceram na trincheira. Mas Davi não foi assim. Davi, ele olhou e ele disse, não, eu não posso estar ouvindo isso. Me agrada muito a própria indignação dele, quando ele não só fica curioso, mas ele quer saber o que vai acontecer, o que o rei Saul vai dar para quem vencer, né? Há correntes que digam que ele, como um judeu, falou, opa, me interessa, me interessa, vou correr o risco porque me interessa. Não vai ter mais, né, os impostos, não vai ter mais e eu vou casar com a filha do rei. Mas eu tenho certeza que havia uma dose de indignação no coração dele, provocado pela inteligência espiritual. Ele diz assim, peraí, o meu Deus é o rei de Israel, o meu Deus é o Senhor de todas as coisas, e ele fala essas palavras para o gigante, né? Quem é esse incircunciso? E quando ele está na frente do gigante, ele diz, você vem contra mim com armas e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que reflexo é esse? Agora, em que momento que a gente pratica isso? No nosso ambiente, onde ninguém aguenta mais, ninguém quer enfrentar. E ele era o único que não precisava ter enfrentado, ele sabia que ia ser rei. O óleo da unção já tinha caído sobre ele, o Espírito Santo de Deus encheu a vida dele, tomou a vida dele desde então. Por que ele vai, né? E diz para Saul, inclusive, se preocupa não, porque ele teve memória das vitórias que Deus já tinha dado. Nós precisamos disso. Nós precisamos, ao enfrentar uma dificuldade, ao enfrentar uma aflição, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Deus disse, presta bem atenção, não são poucas não, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sabe o que isso traz para a gente? Não é apenas um conforto. Em algum momento, não, toma atitude. Uma das coisas que a gente vai falar aqui em vários programas, esse é o primeiro, vários podcasts, esse é o primeiro, é que para ser empreendedor, eu não preciso ter recurso, eu não preciso ter equipe, eu não preciso ter capital, eu não preciso de nenhuma dessas coisas. Eu preciso ter atitudes empreendedoras. Davi teve uma atitude empreendedora. Ele disse, deixa que eu vou enfrentar esse cara. Para que o risco, Davi, se você vai ser rei de Israel? Faz isso na hora que você tiver que aparecer, na hora que é igual o governante, né? Vou fazer a obra que vai aparecer. Não, ele não quis saber. Por quê? Porque a sua motivação, isso é um outro posicionamento espiritual que traz a inteligência espiritual, não era a sua motivação ele mesmo. A sua motivação era honrar o Deus que criou o céu e a terra. Então, isso é muito flagrante na vida dele, como o exemplo do sobrenatural, do tanque sobrenatural, que Josué, você acabou de dizer, ele recebeu, né, essa orientação em Josué capítulo 1. Uhum. Ele disse, você vai ser forte, corajoso, você não vai temer, mas é o seguinte, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai meditar nessa palavra dia e noite e não vai se esquecer de tudo aquilo que Moisés disse para você. Então foi uma constância, né? Uma perseverança em agir com inteligência espiritual, não é verdade? É verdade, bispo. E aí a gente vê, culminou nele tendo uma revelação sobrenatural,
né, como José, como Daniel. Daniel é um grande exemplo de ter seguido ali a inteligência espiritual à risca. Ele não aceitou os manjares do rei, porque ele sabia que ele tinha contaminação ali, ele queria praticar o princípio. Ele não aceitou se curvar à estátua do rei. Por quê? Porque ele sabia que não tinha problema ali se... desculpa, na estátua não. Ele não aceitou parar de orar, né, conforme o decreto do rei. Quem foi na estátua foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que também, né, foi uma prova de inteligência espiritual. Com toda certeza. E ele fez isso também, né? Então, ele mostra ali uma vida toda, né, de, vamos dizer assim, princípios espirituais e inteligência espiritual que segue esses princípios. Isso acabou culminando em mais de uma vez na vida dele, né, em uma revelação sobrenatural. Ele, pela revelação sobrenatural, ele impediu que todos os magos do reino fossem mortos, né, quando ele conseguiu revelar o sonho de Nabucodonosor. Ele também, por uma revelação sobrenatural, ele conseguiu, vamos dizer assim, tirar a contaminação que estava acontecendo ali, porque ele revelou pro rei ali daquele momento, né, esqueci o nome do rei, Beltesazar, o que estava escrito na parede. Então aquilo era um produto, um resultado de muito tempo caminhando com Deus, muito tempo seguindo os princípios espirituais, muito tempo vivendo a inteligência espiritual. E eu entendo o seguinte, os princípios espirituais eles estão aí para ser usados, né? Basta a gente pegar e usar. Basta a gente... Inteligência espiritual a gente não é um dom. A Bíblia está te ensinando como ser inteligente espiritualmente. Então, por exemplo, né, tem um episódio ali que... Como é que eu entendo aquele episódio que os discípulos, eles dormem, né, quando Jesus está orando? E Jesus fala, olha, orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. E aí, eles não aguentavam de sono e dormiam. O que eu entendo aqui? Não é que Jesus estava dizendo, sejam o que vocês não conseguem. Tipo assim, pô, vocês são dorminhocos e vocês não têm que ser. Não. Jesus estava dizendo, atentem-se ao princípio. Agora é o momento de Satanás se levantar porque eu vou ser levado para a cruz. Então agarrem-se a esse princípio e sejam inteligentes espiritualmente. E o fato deles estarem dormindo era o quê? Jesus deu uma direção, que era o princípio de Deus ali. E eles não foram, não se apegaram àquilo. Então, e aí trazendo isso para o mundo corporativo, né? Mais uma vez, lá na Bíblia, no manual, tem uma série de princípios para a gente ser inteligente espiritualmente. Se a gente se conecta na palavra de Deus, a gente vive os frutos de uma inteligência espiritual. A gente vê muito assim... Eu tenho muita disciplina, né? Até depois vou contar aqui um pouco no testemunho. Eu fiz um voto com Deus em 2010, né? Por uma situação que eu estava passando, por orientação da minha mãe ainda. A minha mãe falou, olha filho, faz um voto de você ler um pouquinho da Bíblia todo dia, por todos os dias da sua vida. E isso foi mais ou menos em março de 2010. E eu tenho seguido esse voto à risca. E o que esse voto trouxe, na verdade, não só resolveu a situação ali da época, que depois eu posso até contar, mas ele trouxe essa bagagem constante. Quantas vezes que eu tô passando um problema, né, que eu tô ali na barreira da inteligência emocional, e eu vou abrir o que tá ali programado para a Bíblia daquele dia, e aquilo é a resposta. Então a gente precisa se apegar mesmo à palavra de Deus. Esse voto ele foi muito, eu atirei, né, a gente, assim, foi um tiro no que eu vi para acertar o que não tinha visto. Que eu nem imaginava. Nem imaginava. Nem imaginava que aquilo ia me complementar tanto, né, para minha vida. E assim continua sendo, tá? Esses dias mesmos eu tava lendo, foi antes de Atos, eu já não me lembro qual livro que era, mas eu tive ali respostas. Poxa, já li esse texto muitas vezes. Mas a palavra é viva. Mas a né? palavra é viva. É como espada de dois gumes, que divide alma e espírito, sentimento e propósito de coração. No fundo, pastor Gabriel, cada um desses exemplos que a gente citou, eles receberam da parte de Deus. Pode e vai. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua história e de como você descobriu o Senhor, porque por vários momentos da tua vida, como você mesmo já mencionou, o inimigo de Deus tentou
impedir, tentou roubar aquilo que hoje a gente pode presenciar, né, de Deus na tua vida. Conta pra gente, como é que você teve esse encontro com Deus? Vamos chamar de pode e vem, da parte de Deus, né? Pode e vem ser meu filho. Legal, poxa, bispo, legal, muito legal poder contar um pouquinho o que Deus fez, né? É sempre muito legal a gente contar o que Deus fez na nossa vida. Todo mundo que vive uma experiência com Deus tem prazer em contar. A minha mãe, ela, né, a gente morava numa casa ali, né, que minha mãe e meu pai, a gente era em 5, né? O meu pai, ele ficou viúvo e ele tinha 3 filhos, e depois casou com a minha mãe, que teve eu e o meu irmão mais novo, mas morávamos ali os 5, né? E em algum momento ali, né, mas no início dos anos 90, quando eu era bem criança, eu tinha ali uns 3 aninhos, meu irmão era recém-nascido, meu irmão mais novo, a minha mãe se converteu, né? Ela teve uma experiência com Deus, e a gente passou a ser criado num ambiente de igreja, né? Ali mais ou menos por volta de 94, 95, eu lembro que estava lançando, quando minha mãe começou a ouvir a rádio gospel, que pegava num cantinho lá de casa, em Jundiaí, e lá para 94, 95, né? Quando ela começou a ouvir, tinha propaganda de lançamento do Renascer Praise 3. Eu lembro até hoje. Eu ia lançar o Renascer Praise 3 e tava tendo o chamamento e tal. E aí já começa um ponto, né, que eu acho muito importante colocar. Toda a nossa história, ela foi, e não só a minha, como da minha família, né, ela foi muito transformada pela chegada da rádio, do sinal da rádio, naquele cantinho da casa. Né? Então, muitas vezes a gente não tem ideia do alcance que uma oferta que a gente fez, né, algo que a gente participou e foi coparticipante na obra de Deus para alcançar vidas, a gente não tem noção que aquilo não foi algo, talvez, momentâneo, mas transformou uma história, transformou uma geração. O meu filho, hoje, ele ouve a palavra de Deus todo dia porque aquele sinal da rádio chegou lá que alguém, né, o apóstolo pagou um preço, pessoas pagaram um preço, pessoas ofertaram, e isso vai impactando todas as gerações. Né? Então, só esse parênteses eu acho importante, né, pra gente entender a dimensão. Para, né? Não para. Um efeito multiplicador Isso. inimaginável. E ali naquele cantinho ela começou a ver as pregações do apóstolo e da bispa, né? E aquilo começou a tocar muito, né, o coração, e até a gente que era criança, a gente gostava muito ali do que era dito na gospel, né, o que era pregado, as músicas que tocavam. Até hoje eu tenho muita nostalgia, né, de algumas músicas que tocavam na gospel naquela época, né? Aquela nostalgia de infância, né? Eu lembro de todas as músicas que estão lá no Inesquecível, né? Do Cats Barneia, do Oficina G3, do White Cross, né? Essas bandas também. Tinha muita coisa que acabou marcando a infância. Então, você é roqueiro? É mais roqueiro? Então, bispo. Eclético. Eu fui eclético. Mas com um pezinho no rock, vamos dizer assim. Pelo jeito dos 2 pés, porque você citou só as bandas de rock. Não, até o meu, sei lá, até a minha adolescência eu só ouvia rock mesmo. As minhas bandas preferidas sempre foram ligadas no rock. Como é que chegou? Porque a gente tem uma limitação de tempo, infelizmente, né? Mas isso vai dar gostinho de quero mais e você vai voltar aqui. Amém. Mas como é que toda essa formação linda, como é que, de repente, aconteceu de vir a tempestade, a coisa que tentou ser roubo? E aí eu fui criado nesse ambiente de igreja, e quando ali pros idos da adolescência, final ali dos 16 para 17 anos, que eu comecei a ir um pouquinho mais, me desviar, já ir um pouco pras baladas, já ficar com algumas meninas, e bebida e tal. E com 17 anos eu passei no vestibular da faculdade, que era um sonho meu, né? Fui cursar engenharia lá na USP, em São Carlos. E eu mudei para São Carlos com 17 anos. Então, se eu já estava desviando, aí ficou desviado totalmente, né? E aí lá as coisas foram se aprofundando muito, né? O ambiente universitário numa cidade em que as pessoas estão fora de casa, né, ele é muito propício
a gente tem uma vida muito boêmia, vamos dizer assim, né? Então você não tá com seus pais, tá lá sozinho. Terça, quarta, quinta, era saindo pra festa, porque alguém sempre tava organizando alguma coisa. Os estudos iam ficando meio capenga, né? E assim foi indo e foi se aprofundando um pouco, né? Lá pro terceiro, quarto ano de faculdade, começaram a vir umas drogas mais pesadas. E quando eu cheguei ali pro começo do quinto ano, né, de faculdade, eu já Com que tava... idade isso? Do quarto pro quinto ano, eu tava com 21 para 22 anos, né? Eu entrei no quinto ano com 21 anos, fiz 22 ali. E aí eu já tava começando a ficar... a ir um pouquinho para essas drogas um pouco mais pesadas, tipo cocaína mesmo. E aí, foi na virada pro quinto ano que aconteceu, já começou o trabalho de Deus. Porque foi quando o quinto ano era meio que separado para os alunos da faculdade fazerem estágio, e eu não tinha passado nenhum processo, eu tinha ido mal em todos, né? Então eu tava entrando no quinto ano sem o estágio e todo mundo estagiando. E aí foi que minha mãe deu a ideia, né? A brilhante ideia que transformou minha vida, que ela falou: filho, faz um voto para Deus, para você sempre ter um emprego, de ler um pouquinho da Bíblia todo dia. Nossa. Então foi aí que tudo começou. Nossa. Ela E falou, olha, pega esse tanque e leva junto com os outros 2 tanques que vai rolar, né? Na verdade ela amarrou em mim o tanque da inteligência espiritual para eu nunca mais deixar ele. Só que eu não sabia o quanto a palavra era viva. Então o que eu imaginava? Cumpre isso até hoje. E eu cumpro isso até hoje. Tem lá a planilhinha lá. Hoje eu li Mateus, 2 capítulos de Mateus. Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá, do voto. Então, o que acontece, né? Eu não sabia que a palavra era viva. O que eu imaginava? Eu vou continuar minha vida aqui boêmia, né? Vou continuar nas drogas e tal. E vou lendo a Bíblia, porque, eu fui criado na igreja, eu sei que Deus honra a gente, né? Quando a gente cumpre o princípio espiritual. E eu fui indo, só que a palavra é viva, não tem como. Quando É lindo isso. aquilo começa a entrar em você, aquilo tá falando com o seu espírito, você nem tá percebendo. Então eu comecei a ir na igreja e ser um pouquinho mais tocado, até que um dia, quando fazia mais ou menos os 2 meses que eu tava no voto, foi em março de 2010. Vida louca ainda, eu tava lá na igreja, eu ia, né, São Carlos não tinha Renascer, mas tinha Araraquara, que era a cidade do lado, né, o pastor Elionai na época, que cuidava de mim. Então, de fim de semana, minha mãe fazia a marcação cerrada, você vai pra igreja. Beleza, você não veio pra casa no fim de semana, mas você vai pra igreja. Então, poxa, né, mãe falando, e Deus, vai que Deus também, né, minha vida já não tá muito certa, se eu pelo menos for na igreja, né, Deus vai me abandonar de vez. Então, eu ia pra Araraquara, né, e era mais um culto de domingo que eu tava ali esperando o culto acabar, porque eu queria fumar, já tava na abstinência, né. E aí o pastor, ele falou assim, o pastor Elionai e pastor Juliana, foram muito bênção na minha vida. Ele falou assim, olha, vem pra frente, todo mundo que não fala em línguas, porque hoje vocês vão falar em línguas. E eu, não sabendo que a palavra era viva, não achava que, né, nada daquilo era pra mim, eu até questionava essa questão de falar em línguas, né, deve ser meio psicológico e tal. Eu falei, é o seguinte, a igreja é pequena, tem as mesmas 15 irmãzinhas aqui que eu vejo há muito tempo, é melhor eu ir na frente, eu volto e fica tudo certo. Fui na frente. Quando eu fui na frente, a palavra é viva. E começou a borbulhar um monte de sentimento de fazer coisas para Deus. Deus começou a fazer passar um filme na minha cabeça. E a hora que o pastor orou, adivinha, eu comecei a falar em línguas. E falava em línguas e chorava, e falava em línguas e chorava. E o culto acabou e eu tava lá falando em línguas na frente, e chorando e falando em línguas. Tinha uma irmã que vendia nhoque no final do culto, a irmã já tava vendendo nhoque e eu tava lá falando em línguas na frente da igreja. A transformação é de dentro para fora, né? Aquilo que Deus faz, não tem, a palavra é viva. A palavra é viva, bispo. E eu saí dali, eu tava como que pisando nas nuvens. Eu cheguei na república que eu frequentava, né, em São Carlos, eu não conseguia olhar, eu não conseguia falar um palavrão pra ninguém. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu achei aquilo tão incrível, né? E aí, aquilo foi uma experiência muito incrível, né? Eu liguei pra minha mãe quando eu saí do culto, ela ficou emocionada, mas a mudança não foi radical, né? Eu continuei naquela vida,
Mas agora conhecendo um pouco mais um outro lado, entendendo um pouco... Consciente, né? Do que... talvez não totalmente consciente, mas assim, o mundo não é só o mundo que é legal, Deus também é legal, e eu não sabia dessa parte. Eu não sabia que igreja, o Espírito Santo, era algo tão legal. E aí eu continuei tentando ser do mundo e tentando ser da igreja. Passou um momento... Um pé lá e outro cá. Mas passou ali uns 2, 3 meses, aí eu já sabia, não, eu quero ser da igreja, só que eu não conseguia sair do mundo. Então eu ficava, o que acontecia? Eu tinha episódios de usar muita... Aí parece que piorou toda a minha situação. Tinha um episódio que eu usava muita droga, mas no outro dia, dali 2 dias, na sexta, no domingo eu tava na igreja chorando na presença de Deus e falando em línguas. Então começou a ter esse conflito. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Quem vai decidir, quem vai ganhar, somos nós. Exatamente. Se alimentarmos a carne, ela vai ganhar. Se alimentarmos o espírito, ele vai ganhar. Exato, e é importante a gente ter um coração. Eu acho que isso é uma coisa hoje que eu vejo que fez a diferença. A gente desejar Deus, a gente desejar as coisas de Deus, por mais que a gente seja fraco. Porque aí, onde culminou essa história toda? Nesse lá e cá, um belo dia, né, em novembro, essa experiência com Deus que eu falei foi em março, esse processo durou até novembro, quando num belo dia, eu nesse lá e cá, eu tinha usado muita droga 2 dias seguidos, muita, começou a dar uma depressão profunda, como um sentimento de morte mesmo. E eu falei, não, eu quero servir a Deus, mas esse mundo é podre mesmo, eu tô vendo que é podre, só que eu tô preso nele. E aí eu falei, não tem condição, eu não vou conseguir servir a Deus, e eu não aguento essa tristeza, eu não quero ficar no mundo, então eu vou me tirar desse mundo, eu vou me matar. Eu fui lá num traficante que tinha... Tomou uma decisão? Tomei a decisão. E aí tava tendo uma festa dentro da faculdade, do campus da faculdade, e tinha um traficante que ficava ali perto, eu fui na casa dele, peguei um monte de cocaína. Quando eu saí da casa dele, minha mãe me ligou. E falou, filho, eu vou comprar uma camisa pra você, qual o tamanho da camisa? Eu falei, mãe, olha, foi bom que você ligou, mas eu chorando, né? Eu falei, mãe, eu tomei uma decisão, hoje eu vou me matar. E ela em Jundiaí, 200 quilômetros de São Carlos, né? Eu vou me matar porque eu tentei servir a Deus, eu falei isso pra ela, eu tentei servir a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não tô conseguindo. E eu não quero viver nesse mundo, então eu prefiro tirar minha vida. E eu fui... Que coisa profunda, que coisa séria, né? Que coisa... Porque a gente olha para você vai concluir essa história, mas quantas pessoas que estão vivendo nesse momento um processo idêntico, e nós não estamos falando só daqueles que nunca ouviram falar de Deus, mas daqueles que um dia conheceram, mas que não estão suportando esse conflito, não estão aguentando essa dor interna. Todos os nossos espectadores, não só que estão agora ao vivo, mas aqueles que vão estar tendo a oportunidade de ver esse teu depoimento, esse teu testemunho, conta pra gente o que aconteceu e como que a virada rolou, porque hoje nós estamos diante do pastor Gabriel, marido da pastora Rebeca, pai do príncipe Samuel, alto executivo de uma grande empresa. Não foi outra coisa senão uma intervenção poderosa de Deus, né? Com certeza, bispo. E aqui, naquele momento, Deus enviou o anjo dele para me salvar, porque depois que eu liguei para minha mãe, eu pensei, poxa... Isso era que horas? Isso era umas 5 da tarde, 6 da tarde, mais ou menos. Era um feriado da República ali, acho que era o sábado, dia 15, acho que foi o dia 13 de novembro de 2010, eu acho que era um sábado. E dia 15 era feriado, então tava naquele feriado prolongado, tava tendo a festa ali no campus da faculdade. E aí eu falei, poxa, já que vai acontecer isso, eu vou ligar para liguei pro meu melhor amigo, falei, vou fazer isso, e liguei pra pessoa que eu namorava na época. Eu vou estar em tal prédio da faculdade, entrei para dentro do campus, fui no prédio da matemática, né, e eu ia usar toda aquela droga lá para tentar ver se tinha uma overdose, né. E depois Deus me colocou um negócio no coração engraçado, como o diabo ele tenta fazer as coisas de forma bem humilhante, né. O prédio que eu escolhi, né, para ir fazer isso era exatamente o prédio da matemática,
que foi na área da matemática que eu tive toda aquela oportunidade ao longo da minha vida. Foi sempre a matéria que eu fui melhor. Né? Então o diabo, se Deus abriu essa porta aqui porque você é bem em matemática, eu vou te destruir na matemática. Nossa. E aí lá, depois que eu usei toda a cocaína que eu tinha comprado, eu saí, esse meu amigo e a pessoa que eu namorava na época, chegaram e me encontraram e me levaram pro hospital. Mas lá eu não lembro exatamente se eles me deram uma injeção, o que aconteceu, mas ficou tudo bem. Eles ligaram pro pastor da igreja, e a minha mãe, saindo de casa desesperada, encontrou a bispa da igreja lá de Jundiaí, que conseguiu vir junto com ela, e um pastor também. Vieram junto, e aí todo mundo encontrou comigo lá em São Carlos, né? E, assim, minha mãe desesperada, porque não sabia que usava droga, nada. Mas, depois dessa experiência, eu não morri no mundo, mas eu morri pro mundo. Nossa. Naquele dia. Porque foi a última vez que eu usei droga na minha vida. E não foi só por causa da humilhação. Isso que é interessante. Não foi porque todo mundo ficou sabendo o que aconteceu, virou aquele bafafá na faculdade. Não foi nem por isso. A partir daquele dia, o que pra mim era um conflito ali entre o mundo e Deus, ficou um pouquinho mais claro. As coisas do mundo ficaram um pouco mais sem graça. Então, tudo que eu investia pra tentar me preencher em balada, em bebida, eu comecei a investir na oração. Então, dali 2 meses, eu comecei a orar em casa em línguas e comecei a ter umas experiências doidas com Deus. E na época eu tava estudando, mas tava fazendo estágio em Ribeirão Preto, né? Então, eu tava morando meio que em São Carlos, meio que em Ribeirão. Comecei a frequentar a Renascer de Ribeirão, o pessoal do 2 super me adotou lá. E eu comecei para a igreja durante a semana e comecei a viver muitas experiências ali com Deus, né? De lá para cá, grande revolução. E de lá para cá, aí é um grande outro testemunho que a gente vai ter oportunidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa história, quando você contou num grande encontro, né, com jovens, eu me emocionei profundamente, mas não tem como não se emocionar de novo. E se eu ouvir mais uma vez, de novo, porque essa é uma experiência de transformação que, na realidade, todos nós não precisamos apenas ter um dia, nós precisamos repetir, né, essas experiências com Deus a cada dia, para que a gente possa ter essa permanência, né, na descoberta de Deus, na descoberta da sua palavra, nos posicionamentos espirituais. A gente está quase encerrando, né, mas antes da gente... eu disse que nós teríamos em todo o programa a oportunidade de passar por atitudes empreendedoras. Então eu queria que você, em poucos minutos, pudesse descrever para a gente, depois disso que aconteceu, aonde que você localiza? Eu vou repetir, não um conceito, mas um princípio também. Muitas pessoas acham que podem ter o empreender que tanto se fala no mundo de hoje, se eu tiver uma boa ideia, né, uma startup, né, se eu tiver uma boa ideia, se eu tiver um anjo de uma startup que invista no meu negócio, se eu tiver uma equipe, se eu tiver recurso, por aí vai. Mas, na realidade, o que nós precisamos, seja um profissional que trabalha em qualquer área, eu preciso ter uma atitude empreendedora. Eu preciso ter um estímulo empreendedor. O desejar crescer, o desejar, e não é só para mim, como você bem colocou, eu presto serviço para alguém, esse alguém não merece que eu faça isso. Primeiro erro que nós estamos cometendo, porque na hora que você inverte essa história, você passa a ter uma oportunidade enorme de dar o seu primeiro testemunho, não contando o que aconteceu, que vantagem você teve, que resultado você alcançou, mas dar o seu primeiro testemunho no mundo espiritual, através desses princípios, honrando, criando, né, tendo disciplina, tendo foco, tendo o desejo desse crescimento, o desejo de dilatar. Tudo isso eu sei que tiveram decisões que você tomou e que você disse, se você pudesse citar 2 dessas decisões que você tomou e que você disse isso foi fundamental para uma virada.
Sim, uma delas, inclusive, foi depois uma palavra que o senhor ministrou logo que o senhor chegou. Não sei se o senhor lembra desse testemunho, mas o senhor disse numa vigília. Eu estava, na verdade, pedindo para Deus um sinal que eu ia estudar para uma certificação de finanças, que ela é bastante difícil, né? E aí. Qual é a certificação? É o, Porque ela é o muito CFA. difícil. O CFA. Para quem conhece de finanças, sabe que o CFA é bastante puxado, né? E eu tava naquela dúvida, vou nessa empreitada ou, né, vou empreender nisso ou não? E aí teve uma palavra que o senhor falou na vigília que ela não só me fez entrar, né, de cabeça nessa empreitada, como mudou minha vida profissional como um todo. Que o senhor disse assim, amém se Deus amanhã, né, levantar uma pessoa para falar, depositei R$5.000 na sua conta e você falar glória a Deus. Mas isso é um milagre e é bênção. Mas o verdadeiro milagre que Deus quer fazer na vida da igreja dele, na igreja dele, na vida dos seus servos, é o dom da realização e da multiplicação. Naquele dia, essa frase fez entrar o entendimento do empreendedorismo. Então, o que eu entendi da mente empreendedora, né? E aí, um exemplo foi estudo para a prova. Poxa, muitas vezes eu chegava cansado, mas aquela palavra estava ali, ia para cima. Estudava, fim de semana, muitas vezes tinha dias de sol, de sábado que eu queria ir pra praia, mas a palavra, né, e o desejo de realizar algo além, ele falava acima e era como se o sol perdesse a graça, né, e aquilo que era para ser a dificuldade ficasse fácil, né. Então, a palavra toda de Deus, ela é calcada em multiplicação. Eu sempre falo no Prosperity o seguinte, gente, o que Deus faz, multiplica. Se a gente abandonar, evacuar a cidade do Rio de Janeiro e ficar assistindo de longe por uns 2 anos, a Floresta da Tijuca, ela toma a cidade inteira. Chocante. Por quê? Porque ali é o que Deus fez e o que Deus fez não para de multiplicar. Então é a mesma coisa. Se a gente o empreendedor, ele tem que ter essa visão de multiplicação, de não aceitar as coisas do jeito que tá e querer ver as coisas melhorarem. Tá? Então esse foi um ímpeto, um passo, né, na direção de, poxa, quero ver a minha vida mudar, e debaixo dessa palavra que o bispo falou, Deus quer também que eu veja a minha vida sendo transformada. Deus quer que eu mergulhe em mudanças para melhor. E aí um segundo exemplo que eu ia dar, eu queria dar até um exemplo mais genérico. Às vezes você está numa empresa, né, que você tem a sua rotina bem definida, não pense que você não pode empreender. Você pode. Sempre que você questionar aquilo que você está fazendo, né, para melhor, como que isso aqui que eu estou fazendo pode mudar para ser melhor para a empresa? Como isso aqui pode produzir mais? Como esse processo que eu estou conduzindo, ele pode gerar mais resultado? Ter um mindset nesse sentido vai sempre levar você a multiplicar e, consequentemente, ser um empreendedor. Então, tive vários momentos aí de pequenas ou grandes coisas ali na vida profissional, né? Que esse tipo de pensamento, ele trouxe um resultado por não aceitar o status quo ou não seguir a rotina, né? Por mais que muitas vezes não seja obrigatório você sair da tua rotina, você entregar um resultado melhor. Eu já bati a minha meta. Não. Entregue o máximo. Mesmo que a empresa, mesmo que chegou ao teto da tua remuneração variável, entrega mais, porque mais valiosa que o teu bônus, o teu prêmio financeiro, é aquilo que você está desenvolvendo em você mesmo como empreendedor. E é muito louco, né? Porque você acabou de citar um mindset que é algo tão falado, tão discutido, tão, né, desejado, mas, de novo, você vê o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 12, que é exatamente a transformação, né, da minha mente. Né? Não vos conformeis com este século. Então tem um bom recado, né, para você, espectador querido, que parece que vai repetindo as coisas vão ficando iguais, vão ficando até sem sabor. Por quê? Porque você admitiu que elas são iguais. Mas quando você rompe com isso, quando você diz, não me conformo também nisso, com este século, mas eu quero ser transformado pela renovação do meu entendimento para poder conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, ninguém segura. Por isso que Deus falou, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. E a nossa competição não é contra o próximo, contra o outro. A nossa competição é com a gente mesmo, buscando essa superação.
Pastor Gabriel, quero te agradecer tremendamente. Eu que agradeço. Você está aqui entre nós. Eu vou aproveitar, porque de repente, tanto para mim quanto para você, tem perguntas que foram feitas. Temos como descobrir, Felipe? Temos como descobrir? Evandro, se por acaso no chat. Opa, desculpa, está aqui. Uma forma leve e inteligente de falar de assuntos importantes, Sônia Brito, esclarecedores, de encontro a diversas necessidades. Não foi uma pergunta, mas foi um parecer que muito nos alegra. Obrigado, Sônia. Obrigado. Deus te abençoe demais. O Gesso Carioca, né? Nós temos um grande, grande amigo, um grande querido, né? Que é dono dessa empresa. Boa noite, Bispo. É o Ângelo, né? Boa noite, Bispo. Suas histórias... Não, pulou. Boa noite, Bispo. Tem como voltar? Suas histórias me inspiram. Um grande abraço do presbítero Ângelo de Campo Grande. Valeu demais, queridão. Valeu, Ângelo. Daniel Gomes Ramos. Boa noite, Bispo. Te amo. Eu também te amo, Dani. Passou também aqui do Arnaldo, né? Eu vi a foto dele aqui, está aqui. Pessoa maravilhosa, pastor Gabriel, grande profissional e um coração para Deus que inspira, é verdade, Valeu, a todo mundo. pastor. Você viu que é unanimidade. Uma pergunta, Bispo, qual foi o start na sua vida profissional? Um grande abraço do presbítero Ângelo. Bem, teria que começar um novo programa para a gente poder contar. Mas eu acho que é uma super ideia que o Ângelo está dando. A gente vai ter a oportunidade de dividir um pouquinho, assim como a gente vai ter a oportunidade de trazer de volta o pastor Gabriel para a gente, aí sim, ter uma segunda rodada, ter uma segunda... e foi muito bom ter você. Eu queria terminar com uma palavra assim, muito assertiva, porque ela não é minha, mas ela é de Deus para você. Tem um grande segredo na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele diz, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E no dia que o Espírito Santo me fez entender isso, eu falei, peraí, deixa eu reorganizar a minha vida e as minhas prioridades, os meus valores e as minhas atitudes empreendedoras. Por quê? Porque todos nós nascemos. O pastor Gabriel acabou de falar que a vocação na matemática, cara, me deu assim uma dor de cotovelo assim absurda, porque eu acho que eu faltei todas as aulas. Eu não combinava, né? Eu gostava da matemática, mas ela não gostava de mim. Era terrível. Mas a vocação dele é extraordinária para essa área. Ele está falando que ele cursou, não só ele entrou, mas cursou e fez, né, algo que é extremamente difícil entrar, extremamente difícil continuar o curso. Terminar, então, é para alguns só. Ele fez. Ele tem essa vocação, como ele tem tantas outras vocações. Eu encontro em mim algumas vocações que Deus me deu oportunidade de desenvolver, mas quando eu descobri que o deixar as coisas que para trás ficam representa a vida anterior, como o pastor Gabriel teve, o conflito, quando o conflito tentou destruí-lo, com toda certeza. Mas eu posso entender também no meu coração, no meu espírito, que deixar as coisas que para trás ficam é deixar, de repente, tudo que corrói, tudo que corrompe os verdadeiros valores. Foi o Senhor Jesus que falou, ansiedade não pode existir. Basta cada dia o seu próprio mal. Você não é tipo assim, se conforma com o mal de todos os dias. Não. É que para cada dia eu vou ter um suprimento para você. Mas, para que você não seja envolvido com isso, tem um antídoto. E esse antídoto, pastor Gabriel praticou. Esses longos anos, quando a mãe dele falou naquele dia, se aproxima da palavra de Deus, lê um pedaço dessa palavra todos os dias, medita nela
E eu posso realmente reconhecer que a reorganização desses valores é quando eu busco Jesus, em Mateus 6, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O que Paulo fala quando ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, caminho em direção àquelas que estão diante de mim, para o prêmio da minha soberana vocação. O que é a soberana vocação? É o propósito de Deus para a tua vida. Às vezes a gente fica andando igual cachorro, né? Correndo atrás do rabo. O povo no deserto ficou 40 anos assim, mas o que Deus está falando para você é que hoje Ele te dá essa alternativa. Aqui, em cada podcast, a gente vai ter, então, essa conclusão que a gente pode chamar de verdade absoluta, porque ela não é minha, mas ela pertence a esse Deus que tem essa palavra viva. Pastor Gabriel, que alegria ter você aqui. Grande alegria ter você aqui. Uma honra. Um beijo especial para todos vocês, um beijo especial para o Felipe, um beijo especial para o Evandro, um beijo especial para todos que estão em casa, ou todos que ainda vão assistir, para o Rafa, para a Ju, para essa equipe que transpira todos os dias esse primeiro amor. Valeu demais! A gente volta daqui 15 dias. Né? Semana que vem tem Bispa Rosana com saúde da alma e na quarta seguinte eu volto com você. No nosso, no nosso endereço, no nosso podcast, que é o Pode e Vai. Então a minha recomendação final para você, pode e vai. Vai ser tudo diferente.